É nóis, tripulação rubro-negra. Galera trazendo notícias do Megão nesta segunda-feira. Flamengo terá o reforço dos uruguaios que voltam da Copa América. E veja também os últimos detalhes da novela Claudinho. É otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já está, na verdade, na sexta-feira, ele treinou parte da atividade com os demais jogadores e a partir dessa semana ele retorna ao grupo, treina normalmente e fica à disposição técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique, mas com o retorno do Cebolinha, obviamente ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem tanto o Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite, então hoje é titular absoluto, é um retorno extremamente importante, não só o dele, né, porque aí tem o retorno também dos uruguaios, porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta, agora o Flamengo está completo. Inclusive fica até uma pressão em cima do técnico Tite. Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, 9 jogos difíceis, foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem, mas agora tem que continuar jogando bem porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar, porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar, ele teve um problema físico lá durante a Copa América, o próprio Bielsa falou sobre isso, que ele chegou a ser poupado de um duelo. Então tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, não joga essa rodada, porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo e, quem sabe, você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. Franco favorito contra o Criciúma no sábado, mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília. Então é isso, agora fica a expectativa em cima do Flamengo. Eu acho que o objetivo cumprido. O Flamengo está lá na parte de cima, não se afastou, poderia estar na liderança, mas não está na liderança, mas pelo menos continua na briga. Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros, beleza? Isso tudo estava certo de sexta para sábado, inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso, porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato, oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo aí final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar o futebol em si está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí para o Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem vi lá a Argentina, que eu tava secando a Argentina. Eu fiquei sabendo... Muito. Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Eu acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso para mim, no meu entendimento, é muito mais pra torcida do Será, Zenit. Vene? Eu acho isso. Porque geralmente quando o presidente vem assim e Eu já acho aceitou isso. o Tanto dinheiro, é que teve uma entrevista não vai sair. do Claudinho, Ainda mais após o esses jogo times contra lá. o Krasnodar, ao Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo.
O próprio Fábio Aleixo perguntou para ele, e aí, vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenit. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Sim. Ele segura, não aceita o dinheiro. Os russos são muito complicados, isso é um Então, fato. pois é. Eu lembro da negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. Mas no caso do Claudinho, O Vitinho foi um é bom diferente, exemplo. porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação e o Flamengo vetou e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados não. No caso do Wendel foi assim. No caso do Wendel foi assim, porque o Wendel estava muito próximo do Flamengo e aí eles chegaram no Wendel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Wendel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos empresários do Wendel. Mas então você está otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedrosa? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes elas possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, dificilmente ela não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino verdade. não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor, e aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenit que quer sair, não tem por que nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Então, galera, o Vene Casagrande afirma que existe uma negociação entre Flamengo e Zenit. E veja só o que o agente do jogador Claudinho, Paulo Barbosa, falou. Claudinho é um jogador muito interessante. O Zenit investiu muito dinheiro nele. Eu não diria que vender é um bom negócio. Este é um jogador de futebol de um nível diferente. Ele deve jogar em clubes fortes da Europa. Voltar ao Brasil, na minha opinião, não é totalmente lógico. Essas são as palavras do agente no sábado, antes do jogo da final da Copa da Rússia. E ele ainda afirmou que o Claudinho deveria custar pelo menos de 25 a 30 milhões de euros, afirmando que 18 milhões seria muito pouco pelo passe do jogador. Essas são informações que rolam na mídia da Rússia. Então, galera, valeu, até o próximo vídeo.